Ok, já vimos as transformações gasosas 1, vamos partir agora para as transformações gasosas 2. Lá, variáveis de estado, pressão, volume e temperatura. E nós temos a transformação isotérmica. O que é a transformação isotérmica? Transformação isotérmica é a transformação onde a gente mantém a temperatura constante e a gente mexe no parâmetro de pressão e volume, nas variáveis de pressão e volume, ok? É um caso particular da equação geral dos gases ideais. Então, o que acontece? Nós comprimimos o gás e o gás muda o seu volume. Então, quanto maior a pressão, menor o volume. Já vimos que são grandezas inversamente proporcionais e o produto P por V é uma constante. Ok? Então, transformação isotérmica, nós temos a condição 1 e, sob temperatura constante, o gás passa a uma condição 2. Tá? E não mexemos na massa, só fazemos a transformação mantendo a massa fixa de gás. Ok? Então, nós temos aqui P1, V1, T1 igual a P2, V2, T2, mas aqui não nos interessa a temperatura e nós ficamos com essa expressão, tá? P1, V1 igual a P2, V2, certo? Então, Mariotti e Boyle fizeram muitos experimentos com essa transformação e chegaram à conclusão que o gráfico da pressão vezes volume mantém essa curva, ok? Então, hipérbole equilátera. Então, se nós temos uma pressão 1, vamos ter um volume 1. Se nós diminuirmos a pressão, nós vamos aumentar o volume, porque são grandezas, são variáveis inversamente proporcionais, como já vimos. Vamos ver a transformação isobárica, que é a transformação onde a gente não mexe na pressão, certo? Nós só mexemos nas variáveis de estado, volume e temperatura. É o caso particular da equação geral dos gases ideais. Ok? Volume e temperatura. Então, nós, sob a pressão constante, a gente aumenta a temperatura de uma determinada massa gasosa e o volume dessa massa gasosa aumenta. E essas grandezas a gente diz que são diretamente proporcionais. E o produto V dividido por T, o produto quociente, V dividido por T, é igual a uma constante. Tá? Então, numa condição 1, nós temos a pressão 1, o volume 1, a temperatura 1, e sob pressão constante nós chegamos a um estágio 2, onde, de novo, não mexemos na massa do gás, a massa do gás permanece fixa, nós temos uma pressão 1, que é igual à pressão inicial, volume 2, a temperatura 2. Então, a equação geral dos gases se transforma e nós tiramos a pressão, mantendo só V1, T1 igual a V2, T2. Certo? É essa fórmula que a gente vai usar na transformação isobárica. E Charles e Gay-Lussac chegaram à conclusão, através de muitos experimentos, que a curva volume vezes a temperatura é uma reta, onde o volume e a temperatura crescem juntos. Quanto maior a temperatura, maior o volume. Então, diretamente proporcionais. Aqui nós temos a transformação isocórica ou isovolumétrica. Pressão de estado, as variáveis de estado. Aqui, isovolumétrica, iso igual, né? Igual volume, então nós não vamos mexer com volume, somente com a pressão e a temperatura, certo? É um caso particular da equação geral dos gases. Então, nós temos a transformação isocórica ou isovolumétrica, nós temos que quanto maior a temperatura, maior a pressão, certo? Grandezas são grandezas diretamente proporcionais. E o quociente entre a pressão e a temperatura é uma constante. Nós temos ali uma condição inicial, não mexemos na temperatura e nós temos ali, temperatura não, no volume, e nós temos ali uma condição 2, cujo volume final é igual ao volume inicial e só variou a pressão e a temperatura. Então, nós temos essa expressão para calcular transformações isocóricas ou isovolumétricas, tá? Onde o volume é constante. Okay? Charles e Lussac fizeram vários experimentos e determinaram que a pressão versus a temperatura também nos dá uma reta, onde a pressão, quanto maior a pressão, maior a temperatura. Okay?
Então, vamos lá. Vamos analisar esse exercício aqui. Um recipiente contém um gás, a pressão de 1 atm, volume de 100 litros e temperatura de 20 graus Celsius. Em seguida, sofre transformação a pressão constante. Então, sofre uma transformação isobárica. Obtém-se um estado intermediário e esse estado intermediário sofre transformação a temperatura constante, obtendo-se o estado final P2 igual a 2 atm, V2 igual a 53,4 litros e T2 igual a 40 graus Celsius. As condições do estado intermediário são, vamos ver. E nós temos a condição inicial, P1, V1, T1, com P1 igual a 1 atm, V1 igual a 100 litros e T1 igual a 20 graus Celsius. Vamos para um estado intermediário para uma pressão intermediária, uma pressão intermediária que nós não sabemos, um volume intermediário que nós não sabemos, tá? E vamos para uma condição 2, certo? Uma condição 2, cuja pressão é 2 atm, o volume 2 é 53,4 litros e a temperatura é 40 graus Celsius, ok? Nós conseguimos calcular o estado intermediário somente usando o estado inicial? Não, né? Então, a gente só pode determinar a pressão intermediária, porque aqui está dizendo que a pressão é constante na primeira transformação. Então, só podemos determinar a pressão do estado intermediário, porque o exercício está nos dando essa condição, de que a primeira transformação é isobárica, é a pressão constante. Bom, a temperatura intermediária é 40 graus Celsius. Claro, 40 graus Celsius, porque a transformação é a temperatura constante. Se o estágio 2 é 40 graus Celsius, é porque o estágio inicial, né, é 40 graus Celsius. E esse estágio foi chegado ali nesse estágio através de uma transformação à temperatura constante. Isso quer dizer que a temperatura intermediária aqui era 40 graus Celsius. Ok? Então, só nos resta calcular a velocidade, o volume intermediário. Então, a gente pode calcular isso e chegamos à conclusão que é 106,8 litros. Ok? Então, nós sabemos que P inicial intermediário, a pressão intermediária, vezes volume intermediário, igual a pressão final vezes volume final, nós temos aí tudo para calcular o volume intermediário, né? Então, aplicando a fórmula, nós chegamos aos 106,8 litros. Ok? Essa aula vai estar lá no Classroom, procurem lá. Vou mandar uma lista de exercícios relativos a essa parte da matéria. Vocês tirem uma foto, postem lá no Classroom ou no grupo de WhatsApp. Ok? Boa noite. Certo? Cuidem-se, façam as atividades, estudem. Ok? Por hoje é só.